Bom dia, gratidão pela presença. Hoje nós vamos iniciar mais um capítulo do Autobiografia de um Yogi. Só um pouquinho. Que isso. Vamos iniciar então a Autobiografia de um Yogi, capítulo 4. Vamos lá. Chama-se esse capítulo Minha Fuga Interrompida rumo ao Himalaia. Abandone a sala de aula, arranjando algum pretexto fútil e alugue um coche. Pare na travessa lateral, onde ninguém de minha casa possa ver você. Estas foram minhas instruções finais a Marmitel, colega da escola secundária, que tinha planejado me acompanhar ao Himalaia. Havíamos escolhido o dia seguinte para a fuga. Era necessário tomar precauções, pois meu irmão Ananta exercia vigilância rigorosa. Ele decidira frustrar todos os planos de fuga que suspeitava predominarem em meus pensamentos. Como fermento espiritual, o amuleto trabalhava silenciosamente dentro de mim. Eu esperava encontrar, em meio a neves de Himalaia, o mestre cuja face muitas vezes me aparecia em visões. Minha família estava morando em Calcutá, para onde papai fora definitivamente transferido. Seguindo o costume patriarcal indiano, Ananta trouxera sua esposa para viver em nossa casa. Num quartinho do sótão, eu me entregava a meditações diárias, preparando minha mente para a busca divina. A memorável manhã chegou com uma chuva pouco auspiciosa. Ouvindo as rodas do coche de Amar na rua, embrulhei precipitadamente um cobertor, um par de sandálias, duas tangas, um colar de contas de oração, a fotografia de Lahiri Mahasaya e um exemplar de Bhagavad Gita. Atirei o embrulho pela janela do terceiro andar, desci as escadas correndo e passei por meu tio que estava comprando peixe à porta. Que agitação é essa? Seu olhar me examinou, cheio de suspeita. Sorri com ar inocente e caminhei até a viela. Apanhando meu embrulho, reuni-me a Amar com a cautela de um conspirador. Dirigimos-nos para Chandni Chowk, zona comercial da cidade. Durante meses havíamos economizado o dinheiro do lanche para comprar roupas inglesas. Sabendo que meu esperto irmão desempenharia facilmente o papel de detetive, pensamos em despistá-lo disfarçados em trajes europeus. Em nosso caminho para a estação, paramos para apanhar meu primo, Jotin Ghosh, a quem eu chamava de Jatinda. Ele era um recém-convertido, que suspirava por um guru no Himalaia. Vestiu a nova roupa que lhe tínhamos reservado. Bem camuflados, assim esperávamos. Profunda euforia dominava o nosso coração. Agora só nos faltam sapatos de lona. Levei meus companheiros a uma loja, onde estavam expostos calçados com sola de borracha. Artigos de couro, obtido pela matança de animais, não devem ser usados nesta santa viagem. Detive-me na rua para remover a capa de couro de meu Bhagavad Gita e as correias de couro do meu Solatap, capacete, de manufatura inglesa. Na estação, compramos passagens para Burdwan, de onde planejávamos baldear para Hardwar, no sopé de Himalaia. Assim que o trem como o nosso se pôs em fuga, dei rédea solta a algumas de minhas gloriosas previsões, antegozando-as. Imaginem só, exclamei, seremos iniciados pelos mestres, experimentaremos o transe da consciência cósmica. Nossos corpos se carregarão de tal magnetismo que os animais selvagens do Himalaia se aproximarão mansamente de nós. Os tigres não passarão de dóceis gatos caseiros à espera de nossas carícias. Este comentário, que delineava perspectivas fascinantes, tanto metafórica quanto literalmente, produziu um sorriso entusiástico em Amar,
Jatinda, porém, desviou o olhar e pela janela dirigiu para a paisagem que passava rapidamente. Vamos dividir o dinheiro em três partes. Jatinda quebrou um longo silêncio com esta sugestão. Cada um de nós deve comprar sua própria passagem para Bourdieu. Assim ninguém na estação desconfiará que estamos fugindo juntos. Sem de nada suspeitar, concordei. Ao anoitecer, nosso trem parou em Bourdieu. Jatinda foi ao guichê de passagens. A Mari e eu nos sentamos na plataforma. Esperamos 15 minutos depois. Infrutíferamente, inquirimos sobre seu paradeiro. Procurando por todos os lados, gritávamos o nome de Jatinda com a urgência do pavor, mas ele se esfumara nos desconhecidos e obscuros arredores da pequena estação. Fiquei completamente abatido, num estado de choque próximo do torpor. Não acreditava que Deus pudesse aprovar um incidente tão deprimente. Minha romântica fuga em direção a ele, a primeira e cuidadosamente planejada, redundara em perda cruel. Amar, precisamos voltar para casa. Eu chorava feito criança. O adeus empedernido de Jatinda é um mau presságio. Esta viagem se destina ao fracasso. É esse o seu amor pelo Senhor? Não pode suportar o pequeno teste da traição de um companheiro? Graças à possibilidade sugerida por Amar de que se tratava de um teste divino, meu coração se acalmou. Logo nos refizemos com os famosos doces de Bourdieu, Citabô, manjar para deusa e moticô, pepitas de pérola doce. Poucas horas depois, tomamos o trem para Hardwar, via Bareilly. Fazendo a baldeação no dia seguinte, em Mogu Serai. Discutimos o assunto vital enquanto esperávamos na plataforma. Amar, logo poderíamos ser interrogados pelos funcionários da ferrovia. Não vou subestimar a agústia do meu irmão. Aconteça o que acontecer, não direi uma só mentira. Só lhe peço, Mukunda, que não fale, não ria e não faça um gesto enquanto eu falar. Nesse momento, um funcionário europeu da estação se aproximou de mim. Ele sacudia um telegrama cujo conteúdo adivinhei imediatamente. Estão fugindo de casa, contrariados? Não. Fiquei satisfeito por sua escolha de palavras me permitir essa resposta enfática. Não era contrariedade, porém a maior divina saudade, a responsável por meu comportamento nada convencional. O funcionário voltou-se para Mar. O duelo de sutil inteligência que sustentaram quase me impediu de manter a estoica gravidade aconselhada. Onde está o terceiro jovem? O homem imprimiu um selo de plena autoridade em sua voz. Vamos, diga a verdade. Senhor, noto que usa óculos, não pode ver que somos apenas dois? Amar sorriu descaradamente. Não sou mágico, não posso fazer aparecer um terceiro rapaz. O funcionário, visivelmente desconcertado com essa impertinência, procurou outra área vulnerável. Qual é seu nome? Chamam-me de Thomas. Sou filho de mãe inglesa e pai indiano convertido ao cristianismo. Qual é o nome de seu amigo? Eu o chamo de Thompson. Nesta altura, minha hilariedade interior tinha atingido o auge. Sem a menor cerimônia, caminhei para o trem, que providencialmente dava o apito de partida. Amar veio atrás, acompanhado pelo funcionário, se tornara crédito obsequioso, a ponto de nos alojar em um compartimento reservado a europeus. Evidentemente, lhe doía ver dois jovens de sangue parcialmente inglês viajarem numa sessão destinada aos indianos. Quando se despediu cortesmente, reclinei-me para trás no assento, em gargalhadas incontroláveis. O semblante de Amar expressava incontida satisfação por haver logrado um funcionário europeu veterano. Na plataforma, eu dera um jeito de ler o telegrama. Era de meu irmão Ananta e dizia: 3 jovens bengalis vestidos em inglesa fogem de casa para Hardwar via Mogu Serai. Favor de tê-los até minha chegada. Ampla recompensa por seus serviços. Amar, eu o preveni que não deixasse em sua casa itinerários marcados. Meu olhar era de censura.
Meu irmão deve ter encontrado algum desses papéis. Como um cordeiro, meu amigo admitiu sua falta. Paramos brevemente em Bareilly, onde, de barco praçado, esperava por nós com um telegrama de Ananta. E o barco tentou valentemente nos deter, convencido de que nossa fuga não fora empreendida por motivos fúteis, como acontecera em ocasião anterior. E o barco recusou meu convite de partir para o Himalaia. Enquanto à noite nosso trem se detinha numa estação e eu cochilava, Amar foi acordado por outro funcionário inquiridor. Também este foi vítima do híbrido encantamento de Thomas e Thompson. O trem nos levou a uma chegada triunfal em Hardwar ao nascer do sol. As majestosas montanhas assomavam convidativas à distância. Como um raio, atravessamos a estação e entramos na liberdade das multidões citadinas. Nosso primeiro ato foi mudar a roupa para trajes indianos, pois Ananta de algum modo havia descoberto nosso disfarce europeu. Uma premonição de captura me pesava na cabeça. Reconhecendo que seria prudente sair logo de Hardwar, compramos passagens para prosseguir em direção ao norte, até Rishikesh, terra santificada pelos pés de muitos mestres desde épocas remotas. Eu já tinha subido ao trem, mas Amar, que se atrasou na plataforma, foi pego de surpresa pelo grito de um policial. Esse indesejado e vigilante escoltou-nos até a delegacia de polícia e confiscou nosso dinheiro. Cortesmente explicou que era seu dever reter-nos até a chegada de meu irmão mais velho. Ao saber que nosso destino de fugitivo era o Himalaia, o policial relatou uma estranha história. Vejo que são alucinados por santos. Nunca, porém, encontrarão maior homem de Deus do que um santo com quem estive ainda ontem. Um colega policial e eu o vimos pela primeira vez há 5 dias. Patrulhávamos o Ganges em caçada feroz a um assassino. Tínhamos ordem de capturá-lo vivo ou morto. Sabia-se que ele fingia ser um sadhu para roubar peregrinos. A pouca distância de nós, vimos uma pessoa cuja aparência coincidia com a descrição do criminoso. Ele ignorou nossa ordem de alto, corremos para subjugá-lo. Ao chegar por trás dele, brandi minha machadinha com uma força tremenda. O braço direito do homem foi quase que completamente decepado. Sem um grito ou um olhar sequer, a horrorosa ferida, o desconhecido continuou para assombro nosso em seu passo veloz. Quando saltamos à sua frente, ele disse com voz mansa: Não sou o assassino que procuro. Fiquei profundamente mortificado ao ver que havia ferido um sábio de olhar divino. Prostrando-me a seus pés, implorei pelo perdão e ofereci meu barbante para estancar o sangue que jorrava em abundância. Filho, foi um engano compreensível de sua parte. O santo olhou-me com bondade. Siga seu caminho e não se recrimine. A mãe bem-amada está tomando conta de mim. Ele agarrou o braço pendente, comprimiu em seu lugar junto ao ombro e, ó maravilha, o braço aderiu e o sangue inexplicavelmente parou de jorrar. Encontre-me sob aquela árvore dentro de 3 dias e me verá completamente curado. Ainda não sentirá, assim não sentirá mais remorso. Ontem, meu colega e eu fomos ansiosamente ao lugar indicado. O Sadu lá estava e permitiu-nos examinar seu braço. Nenhuma cicatriz era visível, nem sequer vestígio de ferimento. Vou para as solidões do Himalaia via Rishikesh. O Sadu nos abençoou e partiu velozmente. Sinto que minha vida ganhou elevação espiritual graças à santidade dele. O policial concluiu seu relato com piedosa exclamação. Era óbvio que a experiência o havia levado a profundezas além das habituais. Com expressivo gesto, estendeu-me um recorte de jornal sobre o milagre. No estilo rebuscado de certos jornais sensacionalistas, que infelizmente não faltam nem na Índia, a versão do repórter parecia um pouco exagerada. Informava que o Sadhu quase fora decapitado. Amar e eu lamentamos não conhecer o grande yogi que perdoara seu perseguidor à maneira de Cristo. A Índia, materialmente pobre durante os 2 últimos séculos, ainda possui um lastro inesgotável de riqueza divina.
arranha-céus espirituais podem ocasionalmente ser encontrados à beira do caminho, até por homens mundanos como o policial. Agradecemos ao policial por ter aliviado nosso tédio com sua história maravilhosa. Ele provavelmente tentava insinuar ter mais sorte que nós. Sem qualquer esforço, encontrar um santo iluminado. Nossa veemente busca terminara não aos pés de um mestre, mas em mísera delegacia de polícia. Tão perto do Himalaia e contudo em nosso cativeiro tão longe. Confessei a Amar que sentia redobrar meu impulso de buscar a liberdade. Vamos escapar assim que a oportunidade se ofereça. Podemos ir a pé até a Santa Rishikesh. Sorri para incentivá-lo. Mas meu companheiro ficara pessimista assim que a firme escora de nosso dinheiro nos tinha sido arrancada. Se nos embrenharmos a pé na perigosa jangal, terminaremos não na cidade dos santos, mas no estômago dos tigres. Ananta e o irmão de Amar chegaram 3 dias depois. Amar saudou o irmão com afetuoso alívio. Eu fiquei irreconciliável. Ananta obteve de mim severa censura. Compreendo como se sente, disse meu irmão com brandura. Tudo o que peço é que me acompanhe a Benares, para conhecer certo sábio, e depois a Calcutá, para estar por alguns dias com nosso aflito pai. Então poderá recomeçar sua busca de um mestre nesse lugar. Amara interveio nesse ponto da conversa para declarar que não tinha nenhuma intenção de voltar a Hardware comigo. Ele estava usufruindo do calor familiar, mas eu sabia que nunca abandonaria a procura de meu guru. Nosso grupo foi de trem para Benares. Ali tive resposta singular e instantânea a uma oração minha. Um plano habilidoso tinha sido previamente arquitetado por Ananta. Antes de ir ao meu encontro em Hardwar, ele parou em Benares para pedir a uma autoridade em escrituras sagradas que me concedesse uma entrevista mais tarde. O erudito e seu filho prometeram a Ananta que tentariam dissuadir-me de ser um sannyasi. Sannyasi vem do sânscrito um renunciante. Ananta levou-me a essa casa. O filho, um jovem efusivo, cumprimentou-me no pátio. Ele me envolveu num longo discurso filosófico. Declarado ter conhecimento clarividente de meu futuro, quis desacreditar minha ideia de me tornar monge. Você terá de sabores constantes e nunca achará Deus se insistir em desertar de suas responsabilidades habituais. Não pode queimar o karma, feitos de ações passadas, né, na vida atual. Não pode queimar o karma passado sem as experiências do mundo. Não pode queimar o karma passado sem as experiências do mundo. Palavras imortais de Bhagavad Gita afloraram meus lábios em resposta. Mesmo o malfeitor consumado que se afasta de tudo mais para adorar exclusivamente a mim, mesmo ele pode incluir-se entre os bons, em virtude de de sua resolução correta. Ele se tornará rapidamente um homem virtuoso e obterá paz interminável. Assegura a todos, ó Arjuna, que meu devoto jamais perece. Meu devoto jamais perece. Todavia, os prognósticos forçados do jovem haviam ligeiramente abalado minha confiança. Com todo o fervor do meu coração, orei a Deus silenciosamente. Por favor, resolve minha confusão interior e responde-me aqui agora, se tu desejas que eu leve uma vida de renúncia ou a de um homem mundano. Notei um sadhu de nobre aparência do lado de fora da casa do erudito. Evidentemente, ele ouvira algo da animada conversa entre mim e o pretenso clarividente, pois chamou-me para seu lado. Senti um poder imenso fluindo de seus olhos tranquilos. Filho, não ouça esse ignorante. Em resposta à sua oração, o Senhor me encarrega de lhe assegurar que seu caminho nesta vida é unicamente o da renúncia. Com espanto e gratidão, sorri feliz por receber esta mensagem decisiva. Afaste-se desse homem. O ignorante estava chamando por mim no pátio.
Meu santo guia levantou a mão para me abençoar e afastou-se lentamente. Esse Sadu é tão louco quanto você. Era o encanecido erudito quem fazia esta encantadora observação. Ele e o filho me olhavam com ar lúgubre. Ouvi dizer que ele também trocou seu lar por uma incerta busca de Deus. Dei-lhes a costa, as costas. Disse a Ananta que não continuaria a sustentar debates com os donos da casa. Decepcionado, meu irmão concordou em partir imediatamente. Logo, embarcávamos no trem para Calcutá. Senhor detetive, como descobriu que eu tinha fugido com dois companheiros? Dei curso à minha viva curiosidade, interrogando Ananta durante a viagem para casa. Ele sorriu maliciosamente. Em sua escola, descobri que Amar saíra da sala de aula sem regressar. Na manhã seguinte, fui à casa dele e achei um itinerário de trens com horários assinalados. O pai de Amar estava de saída e lamentava-se com o cocheiro. Meu filho não irá à escola comigo esta manhã. Ele desapareceu, respondeu o empregado. Ouvi um colega dizer que seu filho e dois companheiros, usando trajes europeus, tomavam o trem na estação de Horak e presentearam com sapatos de couro o condutor dos cavalos. Assim obtive três pistas: os horários, o trio de rapazes e a roupa inglesa. Eu ouvi as revelações de Ananta com um misto de bom humor e vergonha. Nossa generosidade para com o cocheiro não tinha sido bem dirigida. Naturalmente, apressei-me em mandar telegramas aos chefes de estações de todas as cidades que Amara assinalara no horário dos trens. Ele havia sublinhado Bareilly. Telegrafei a seu amigo Dirac, lá residente, fazendo algumas perguntas em nossa vizinhança em Calcutá, soube que o primo de Jatinda estivera ausente uma noite, mas voltara para casa de manhã, na manhã seguinte vestido à europeia. Convidei-o para sair e jantar comigo. Ele aceitou desarmado por minha atitude amistosa. No caminho, sem que suspeitasse, levei-o à delegacia de polícia, onde foi cercado por diversos policiais que eu previamente escolhera por seu aspecto feroz. Sob aqueles olhos ameaçadores, Jatinda concordou em explicar sua misteriosa conduta. Parti para o Himalaia flutuando no mar de alegria. Vibrava inspirado diante da perspectiva de encontrar os mestres. Mas quando Mukunda disse: durante nosso êxtase nas cavernas do Himalaia, os tigres ficarão encantados e se sentarão à nossa volta. Como mansos gatinhos, minha efervescência gelou. Gotas de suor brotaram em minha testa. E se não for assim, pensei, se a natureza selvagem dos tigres não se modificar pelo poder de nosso transe espiritual, seremos tratados com a delicadeza dos gatos domésticos? Em minha imaginação já me via hóspede compulsório do estômago de algum tigre, lá entrando não de uma só vez de corpo inteiro, mas a prestações impostas diversas. Minha raiva contra o desaparecido Jatinda evaporou-se em riso. A hilariante explicação dada no trem valeu por toda a angústia que ele me causara. Devo confessar que senti leve satisfação. Jatinda também não escapara de um encontro com a polícia. Ananta, você é um cão policial de nascença. Em meu divertimento havia algo de exasperação. Direi a Jatinda que estou contente por sua atitude e se dever ao prudente instinto de conservação, e não a disposições traiçoeiras como parecia. Em nossa casa, em Calcutá, papai comovidamente pediu que eu contivesse meus pés errantes, pelo menos até completar os estudos secundários. Durante minha ausência, ele tinha carinhosamente tramado a contratação de um santo versado nas escrituras, Swami Kibalananda, para vir com regularidade nossa casa. Esse sábio será seu instrutor de sânscrito, anunciou meu pai, cheio de confiança. Papai nutria a esperança de satisfazer meus anseios espirituais com as instruções de um filósofo erudito. Mas num baralho sutil as cartas logo mostraram outro jogo. Meu novo professor, longe de oferecer esterilidades intelectuais, converter-se em abanador das brasas da minha aspiração por Deus. Meu pai ignorava que Swami Kebalananda era um dos mais elevados discípulos de Lahiri Mahasaya. O incomparável guru teve milhares de discípulos,
silenciosamente atraídos pelo poder irresistível desse magnetismo divino. Eu soube mais tarde que Lahiri Mahasaya muitas vezes definira Kebalananda como um rishi, ou sábio iluminado, que fala que Kebalananda ainda não era um iniciado nessa época, mas aí ela já estava nos estudos, né, o, isto é, com Lahiri Mahasaya. Barba e cabeleira fortemente caracoladas emolduravam o belo rosto do meu instrutor. Seus olhos negros eram inocentes com a pureza de um olhar de criança. Todos os movimentos de seu corpo delgado eram marcados por uma sossegada prudência. Sempre cortês e carinhoso, ele estava firmemente estabelecido na consciência infinita. Muitas de nossas felizes horas juntos foram passadas em profunda meditação de Kriya. Kebalananda era notável autoridade nos antigos Shastras, ou livros sagrados. Conquistara por sua erudição o título de Shastri Mahasaya, com o qual normalmente o cumprimentava. Entretanto, meu progresso no aprendizado do sânscrito era quase nulo. Eu aproveitava todas as oportunidades para desertar da gramática prosaica e conversar sobre yoga e Lahiri Mahasaya. Um dia tive a honra de ouvir meu professor falar de seu convívio pessoal com o mestre. Tive a rara felicidade de permanecer perto de Lahiri Mahasaya durante 10 anos. Seu lar em Benares constituía a meta de minha peregrinação durante todas as noites. O guru estava sempre em sua pequena sala de recepção, no primeiro andar. Ao sentar-se em posição de lótus, num assento de madeira sem espaldar, seus discípulos formavam uma semi-guirlanda a seus pés. Os olhos dele cintilavam e dançavam com a alegria do divino. Conservava-os sempre semicerrados, contemplando através do olho telescópico interior a esfera da bem-aventurança perene. Raras vezes falava por muito tempo. Ocasionalmente, seu olhar pousava num estudante que necessitava de ajuda. Então, palavras restauradoras jorravam como uma avalanche de luz. Paz indescritível florescia dentro de mim ao simples olhar do mestre. Sua fragrância permeava-me como se viesse de um lótus de infinitude. Estar com ele mesmo sem trocar uma palavra durante muitos dias era uma experiência que transformava todo o meu ser. Se alguma barreira invisível se interpunha no caminho de minha concentração, eu ia meditar aos pés do guru. Ali atingia facilmente estados de consciência sutilíssimos. Tais percepções me escapavam em presença de instrutores menores. O mestre era um templo vivo de Deus, cujas portas secretas se abriam para todos os discípulos, por meio da devoção. Lahiri Mahasaya não era um intérprete pedante nas escrituras. Sem esforço mergulhava na biblioteca divina. Da fonte de sua onisciência brotavam os pensamentos como recursos orvalhados, e as palavras como espuma. Ele possuía a chave maravilhosa que abria a profunda ciência filosófica escondida dos Vedas. Vedas são os sábios, né, antigos, que estão em vários livros, né, canônicos. Este é o credo da natureza, paz, ela me diz, e pureza e abandono absoluto. Estas panaceias espiam todos os pecados e nos conduzem à beatitude dos 8 deuses. Se lhe pediam que explicasse os diferentes planos de consciência mencionados nos antigos textos, acedia sorrindo. Atingirei esses estados e logo direi o que estou percebendo. Ele era, assim, diametralmente oposto aos professores que aprendem as escrituras de memória e depois explicam abstrações das quais não têm experiência. Por favor, explique os versos sagrados à medida que seu significado lhe ocorrer. O taciturno guru costumava dar estas instruções a um discípulo próximo. Guiarei seus pensamentos para que faça a interpretação correta. Desta maneira, muitas das percepções
de Lahiri Mahasaya vieram a ser registradas, com copiosos comentários feitos por vários estudantes. O mestre nunca recomendou a crença submissa. Palavras são apenas casca, dizia. Adquire a convicção da presença de Deus por meio de seu próprio contato jubiloso na meditação. Fosse qual fosse o problema do discípulo, o Guru aconselhava a Kriya Yoga como solução. A chave da yoga não perderá sua eficácia quando eu não estiver mais presente no corpo para guiar meus discípulos. É uma técnica que não pode ser encadernada, arquivada e esquecida, como se fossem inspirações teóricas. Continue incessantemente na senda de libertação através do Kriya, cujo poder reside na prática. Eu próprio considero a Kriya o mais eficaz recurso de salvação para o esforço pessoal que já foi desenvolvido na busca do ser humano pelo infinito. E que Balananda concluiu com esse solene testemunho. Por meio de seu uso, Deus Onipotente, oculto em todos os homens, tornou-se uma encarnação visível no corpo de Lahiri Mahasaya e de alguns de seus discípulos. O milagre crístico realizado por Lahiri Mahasaya ocorreu na presença de Kebalananda. Meu santo tutor um dia repetiu a história com os olhos distantes dos sânscritos abertos sobre a mesa. Tem uma foto desse Kebalananda e aqui é a casa de Calcutá, no caso Mukunda ou Yogananda, né? Um discípulo cego, Ramu, despertou minha compaixão ativa. Por que não teria luz em seus olhos, já que servia com tanta fidelidade ao nosso mestre, em que a divindade resplandecia plenamente? Certa manhã tentei falar com Ramu, mas ele ficou sentado pacientemente durante horas, abanando seu guru com um punka, leque feito à mão, de bases de folhas de palmeira. Quando afinal o devoto saiu do aposento, eu segui. Ramu, há quanto tempo você é cego? Desde o nascimento, Senhor. Nunca meus olhos foram abençoados com um vislumbre do sol. Nosso guru onipotente pode ajudá-lo, suplique-lhe, por favor. No dia seguinte, Ramu se aproximou timidamente de Lahiri Mahasaya. O discípulo sentia quase vergonha de pedir que uma riqueza física fosse acrescentada à sua superabundância espiritual. Mestre, aquele que ilumina o cosmo está em ti. Rogo que tragas a sua luz em meus olhos para que eu possa perceber o tênue resplendor do sol. Ramu, alguém o induziu a colocar-me em posição difícil. Eu não tenho o poder da cura. O infinito dentro de ti certamente pode curar. Isso é bem diferente, Ramon. Para Deus não há limites. Ele que acende as estrelas e as cédulas da carne com misteriosa refulgência de vida, seguramente pode trazer-lhe o brilho da visão dos olhos. O mestre tocou a testa de Ramon no ponto entre as sobrancelhas. Conserve sua mente concentrada aí e cante com frequência o nome do profeta Rama durante 7 dias. O esplendor do sol terá uma aurora especial para você. Pronto. Em uma semana aconteceu. Pela primeira vez, Ramu contemplou a bela face da natureza. O Deus onisciente havia, sem erro, orientado o discípulo a repetir o nome de Rama, por ele adorado acima de todos os santos. A fé de Ramu foi o solo arado pela devoção, onde germinou a poderosa semente da cura definitiva plantada por seu guru. Ele fala que a fé, né, do ramo, é, a fé dele com a devoção, né, a Deus, tal, as orações, germinou a poderosa semente da cura definitiva, plantada por seu guru. Kebalananda guardou silêncio por um momento e depois prestou um novo tributo a seu guru. Era evidente em todos os milagres realizados por Lahiri Mahasaya que ele jamais consentia ao princípio do ego considerar-se a força causal. Por sua perfeita submissão ao supremo poder de cura, o mestre permitia que este fluísse livremente através de si. Os numerosos corpos que foram espetacularmente curados por intermédio
e Lahiri Mahasaya tiveram mais tarde que alimentar as chamas da cremação. Mas o silencioso despertar espiritual que lhe tornou possível, e os discípulos crísticos por ele formados, são seus milagres imperecíveis. Nunca cheguei a ser um erudito em sânscrito, que Balananda me ensinou uma síntese mais divina. O princípio que fala, tem uma nota que eu acho interessante, que fala sobre o princípio do ego, né? Porque aqui a história, ele conta que esse grande sábio, Lahiri Mahasaya, ele podia até ser um instrumento de cura, mas não era ele a cura, né? E a cura vinha do divino, do universo. Então ele fala que ele sempre acrescentava isso, que não era ele, né? O ego, né? O ego a Ahankara, é a raiz do dualismo e da aparente separação entre o homem e seu Criador. A Ahankara coloca os seres humanos sob o domínio de Maya, que é a ilusão cósmica, o que é subjetivo. O ego apresenta-se falsamente como objeto. As criaturas supõem que elas são as criaturas. Nada do que eu faço sou eu quem faz. Assim pensará quem se atém à verdade das verdades, sempre seguro de que este é o mundo dos sentidos que brincam com as sensações. Realmente vê quem percebe que o esforço é praxe no mundo da natureza, para exercício da alma. Quem, apesar de agir, não é o agente. Embora eu seja sem nascimento, sem morte, indestrutível, o Senhor de todas as coisas vivas, nada menos, por Maia, por minha magia que imprimo as flutuantes formas da natureza, a vastidão primeva venho, e vou e venho. Difícil é ultrapassar o véu divino de várias aparências que me escondem, mas os que me adoram o trespassam e chegam além. Essa é São palavras do Bhagavad Gita, na tradução de Sir Edwin Arnold. Então, assim termina este capítulo, minha fuga interrompida rumo ao Himalaia. Vou encerrar, então, a gravação. Gratidão.